palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera. Aleluia. Em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos bem. Vamos iniciar o nosso dia pedindo a graça do Senhor, suplicando a sua bênção, pois somos necessitados. É muito bom se conscientizar da carência espiritual. Somos carentes porque precisamos todos os dias. Somos carentes porque precisamos perseverar. Somos carentes porque precisamos estar imunes a tanta perversidade espiritual. Outrora, as pessoas de má índole buscavam o crime. Agora, muitas pessoas de má índole buscam a fé. É facílimo começar um negócio e criar um clima de mistério e envolver pessoas. É muito complicado. O solo está propício para esse tipo de coisa. O solo da desilusão, o solo da violência, o solo da insegurança, e é muito complicado. Por isso, precisamos cada dia mais graça, mais vigor, mais fervor, mais hombridade, mais consagração, muito mais decisão de seguir a Cristo e dizer não com toda a força aos outros. Mas é aos outros mesmo. Então vamos para a palavra. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, nós temos aqui uma leitura para a nossa instrução. Versículos 30 a 37. Marcos 9, 30 a 37, e diz assim a palavra para a nossa instrução. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém soubesse. Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e, tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes pequeninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Meus queridos irmãos, existe uma profundidade tão grande nesta relação de Jesus Cristo como Filho do Homem, com o Senhor, Criador dos céus e da terra, e o Espírito Santo, Consolador, dado à Igreja para ser o seu orientador, o seu instrutor e paracleto, que é muito difícil para a mente humana entender isto. Sem a unção do Espírito Santo, não entende. É por isso que tantos perversos têm se levantado contra as Escrituras. E existe, além dos perversos, tem as igrejas, organizações, às vezes com um bom padrão, mas pervertidas em alguns aspectos. Existem igrejas pentecostais extraordinariamente zelosas e tal, mas não entende este tratar de Deus com o ser humano no que diz respeito à revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando a Bíblia já havia ensinado desde os dias de Moisés que não há outro Deus, não há outro Senhor.
Para Israel não existe, não existirá. Israel vai reconhecer Jesus Cristo só na consumação. Israel só vai se render a Cristo na consumação. Até a consumação, Israel será um ponteiro no relógio de Deus neste mundo. E uma grande nação, com um excelente padrão, com uma inconfundível defesa doutrinária da unicidade de Deus. E por causa desta inconfundível defesa em relação à unicidade de Deus, Deus único, não entendem, eles não entendem, jamais entenderão. Porque Deus escondeu seu filho. Deus escondeu o filho, Deus escondeu o seu filho. Deus não falou de seu filho para ninguém. Para Moisés, Deus apontou o Filho de Deus como o profeta maior. Durante toda a história do Antigo Testamento, falaram no ungido Cristo, o enviado, o Messias. O Messias. Mas não entendiam jamais que o Messias ia nascer numa estrebaria, que o Messias iria crescer numa família pobre, que o Messias iria se sujeitar àqueles padrões mínimos de João Batista, que o Messias iria palmilhar todo o pequeno estado, toda a pequena nação de Israel, de um lado ao outro, de cabo a rabo, como diz o nordestino, levando a mensagem de Deus, sendo ele um verdadeiro estranho àquele convívio. Que ele pensa que é? Mas ele não é o filho de José, não é o filho da Maria, não é o carpinteiro, ou seja, um ninguém aos olhos deles. Como Deus escondeu isto. Então, esse texto é um texto importantíssimo porque fala sobre Jesus prevendo a proximidade, já se aproximava o término da sua missão, e ele, tendo partido dali, foi para Galiléia. Significa que ele saiu da Judéia, foi para Galiléia, e não queria que ninguém soubesse mesmo por onde ele estava andando naquele momento e tal. Ele não queria. Agora, como é que o povo não sabe se aonde ele passa tem milagre? Pois é. No versículo 31 diz que ele ensinava os discípulos dizendo: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e será morto e no terceiro dia ressuscitará. Eles não entendiam exatamente como os profetas, como muita gente no passado não entendeu. Eles não entendiam e não tinham coragem de perguntar. Mas explica para nós. Talvez ele não explicasse. Mas eles não tiveram nem coragem, nem ousaram pedir. Explica para nós como é isso aí. Pelo contrário, eles, ouvindo tudo isso, já pensaram, quem sabe, em termos de sucessão. Quem é que vai administrar esse grupo? Quem é que vai continuar à frente? Quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Comentaram isto, ele não ouviu, mas sabia. E quando entraram em casa, ele disse: qual era o tema mesmo? O que vocês iam discutindo? Qual era o problema? Eles devem ter ficado muito desconfiados, que a gente fica desconfiado quando é pego. E eles desconversaram ali. Ele assentou-se. Aqui no versículo 34 diz: mas eles calaram-se. Não tinha resposta. Porque eles vinham conversando uma coisa que não interessava a Jesus. Jesus não tem interesse em disputa entre os seus servos. Toda a missão do nosso Senhor Jesus Cristo é pautada na humildade, na santidade,
na verdade, na realidade espiritual, e não tinha espaço para um pensamento de grandeza. Então, Jesus faz eles se calarem, porque eles não tinham respostas. E ele assentando, vem cá, vamos conversar de novo. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o derradeiro de todos. Quem tiver esse pensamento vai trabalhar mais. Vai ser servo dos outros. Vai ser servo de todos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ele pegou um meninozinho, botou ali e disse, olha, quem recebeu o reino de Deus, quem me receber como uma criança desta, ou seja, sem pretensões, sem maldades, sem ambições, a criança era o modelo. Quem receber um destes pequeninos, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, recebe. Não a mim, mas aquele que me enviou. É uma perfeita harmonia entre Jesus Cristo, o Filho do Homem, porque ele se fez carne. É o chamado mistério da encarnação. Nunca confunda com reencarnação. Reencarnação é doutrina de Satanás. Encarnação é a humanização de Deus, por assim dizer. A encarnação é a humanização de Deus através de seu Filho. Enquanto a encarnação é uma doutrina satânica. Para as pessoas acreditarem que nasceu bem, tem que fazer muito melhor, porque se fizer o mal, vai nascer mal. O sujeito fez injustiça, nasceu pobre, cego, aleijado, e se fizer muita coisa ruim, ainda vai nascer um jumento. Essa é a transmigração. Porque toda a doutrina de Satanás tem o seu ápice. O ápice da reencarnação é a transmigração, que é aquele pensamento indiano e de outros pagãos, que a vaca pode ser a mãe deles, a cobra pode ser o pai deles, o macaco pode ser o avô, ela é desgraça. Então, não confundir a encarnação do Verbo, que é a humanização de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Portanto, a encarnação do Verbo é a humanização de Deus. E não tinha espaço no coração judaico para essa doutrina. Não tinha como eles entenderem. E não queriam perguntar. Não ousaram perguntar. Tudo tem o tempo. Nós temos a felicidade de acreditar. Mas entre os cristãos, igrejas cristãs mesmo, tem a igreja unicista, uma igreja bonita, um negócio bonito, são zelosos em muitas coisas, mas tem a estupidez de dizer que Deus morreu. Porque para eles, Jesus Cristo é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo é único e, como Deus é único, Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, mas também é o que morreu. Que é um absurdo a divindade morrer, porque quem morreu na cruz do Calvário não foi o divino, foi o humano, foi Jesus, o homem. Então, essas coisas, bem-aventurado quem acredita conforme as Escrituras. E nós acreditamos, Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, que nasceu entre nós, viveu entre nós, para oferecer o sacrifício por nós, nos fazer felizes para sempre. De fato, seremos felizes para sempre andando com Jesus. Deus abençoe você. Deus te abençoe grandemente. Hoje a nossa intercessão é por uma família que também nos ajuda há muito tempo. A Cristina, o Edilberto, a Carol e o Nicolas. Na verdade, faz parte, é um clã. É um clã de amigos, de irmãos, que tem uma história conosco. Uma história ainda do comecinho dos anos 20.
em 2002, 2003, eu acho. É um tempão, porque eu tenho a felicidade de permanecer nas igrejas. Eu passei 23 anos numa, 16 noutra, 8 noutra, e eu não sei quantos anos eu vou viver, mas é muito difícil sair daqui eu estou. Eu tenho a felicidade de ser perseverante. Os meus amigos, minhas amizades também são mantidas. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida de nossos irmãos. Bendito Deus, Pai Santo que estás nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito, pelo dom do teu Espírito, pela compreensão das Escrituras, meu Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, te apresentamos a Cristina e Gilberto. Guarda o casal, guarda seus filhos. Toma em tuas santas mãos, dando, Senhor, vitória, vigor, saúde, dando o que eles necessitam de ti. Ao Edilberto, Senhor, te revela, tu és o mesmo Deus. Tu chama o homem pelo nome, tu és o mesmo Senhor que tem todo o poder. Manifesta a tua graça no coração do Edilberto, da Carol e do Nicolas. Amado Senhor, guarda a família, guarda, meu Senhor, os seus familiares. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.